O Jornal Correio está em Congonhas para contar a história deste local, que é histórico e devocional na cidade, que é a Sala dos Milagres. O nosso entrevistado é o André Candreva, que tem formação em sistemas de informação, mas que é apaixonado pela história da cidade e faz disso também um trabalho voluntário contando para as pessoas um pouquinho dessa história. Ele vai falar para a gente como que surgiu, né, a Sala dos Milagres e a importância dela para a cidade. Então, Francis, realmente estamos num local ímpar da história de Congonhas e de toda Minas Gerais. Primeiramente, a gente tem que remontar a fé de uma pessoa. Então, o ermitão, por assim dizer, Feliciano Mendes, um português que veio para Minas Gerais ainda na metade do século XVIII, como tantos outros portugueses que deixaram o seu local de origem e vieram buscar nas Minas Gerais a riqueza, a fortuna. No caso do Feliciano Mendes, ele, além de amealhar uma grande fortuna em ouro da época, ele acabou perdendo a saúde. E ao perder a saúde, como os recursos da medicina eram praticamente escassos naquela época, por essa nossa região, ele então faz, como último apelo, uma prece e um pedido de graça ao seu santo de devoção, que é o Bom Jesus de Matosinhos, da região norte de Portugal, no qual ele saiu. Então, ao fazer essa prece e esse pedido de graça e ao ver a graça alcançada, ele parte então para o cumprimento da sua promessa, que ao fazer o pedido, se a saúde fosse restabelecida, ele iria então dedicar o resto de seus dias a propagar a fé e devoção ao Bom Jesus de Matosinhos em nossa região, na então capitania das Minas Gerais. E assim ele o faz. Ele doa toda a sua fortuna acumulada em prol de uma causa, cria uma irmandade devotada ao Bom Jesus de Matosinhos e inicia então a peregrinação, os eixos de ligação entre as comarcas do Rio das Mortes, capital São João del Rei na época, e a comarca de Vila Rica, cuja capital era a própria cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então, ao peregrinar por esses caminhos, ele vai demonstrando às pessoas que ele se viu curado de uma moléstia grave. E aí vai angariando mais fundos, além da fortuna que ele doou, para a construção de um templo. Em tempo recorde, cerca de 3, 4 anos após o início da construção, a partir de 1758, em 1761, ou em fins de 1761, já estava pronto a capela e pronta para o culto devocional, pronto para a celebração das missas. A partir daí, as pessoas começam a fluir a Congonhas para agradecer e renovar os votos de esperança, votos de fé, votos de promessas ao Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas. Então essa freguesia, que hoje é uma cidade, claro, ela se transforma. De uma maneira informal, as pessoas começam a vir a Congonhas. E em paralelo ao início do culto, a partir de 1764, 1765, se estabelece também esse espaço que é dedicado à pessoa que vem a Congonhas depositar o seu objeto de ex-voto. Ou seja, se viu alcançado uma graça e a pessoa então vem a Congonhas entregar ao Bom Jesus de Matosinhos um objeto que simboliza aquele seu ato de devoção. Isso é muito simbólico, isso é muito espiritual, é muito forte. Então, uma tradição mineira de mais de 250 anos que já ocorre aqui na nossa cidade e que envolve toda uma região. Não só Congonhas respira e vive isso, mas todo o entorno também acostumou com os festejos do jubileu. O jubileu é uma festa, de fato, criada pela Igreja Católica, instituída pela Igreja Católica em 1779, ou seja, há uma autorização papal, o Papa da época, o Pio VI, ele autoriza, de fato, aos festejos que sejam realizados em Congonhas no mês de setembro. Na verdade, naquela época foram criados 2 jubileus. O jubileu de maio, que terminaria no dia 13 de maio, a exaltação a Santa Cruz, e o jubileu de setembro, que terminaria no dia 14 de setembro com a elevação a Santa Cruz. Os 2 festejos acontecendo no mesmo ano, e isso foram realizados jubileus simultâneos por décadas, até que o jubileu de maio foi suprimido
pelo fato de os acessos a Congonhas serem difíceis naquela época e por ainda chover muito no final de abril e começo de maio. Então as pessoas acabaram ficando com o jubileu de setembro, que é o tradicional que nós temos até hoje. E aí é esse espaço que recebe esses objetos de devoção das pessoas que vêm cumprir suas promessas aos pés do Bom Jesus em Congonhas. O André, qual que é considerado então o primeiro ex-voto aqui de Congonhas? Boa pergunta, Francis. A primeira promessa feita foi então pelo idealizador do santuário, do hoje santuário, o próprio Feliciano Mendes. E ele, ao fazer sua promessa, ele constrói a capela, essa é a primeira promessa que ele faz, né? E cumpre a sua promessa. Ele entrega em pouco mais de 3 anos uma capela pronta para o culto, para as celebrações daquela época. E assim, então, é considerada a igreja devotada ao Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas como o primeiro ex-voto. A partir daí, o Feliciano Mendes pensa num espaço para que as pessoas que forem fazendo, após a promessa dele, fazendo as suas próprias promessas, tivessem um espaço para acolher esses ex-votos. Então, é considerado como o primeiro ex-voto a própria igreja como forma de cumprimento de uma promessa. Entendi. E quais são os tipos de objetos que as pessoas costumam deixar aqui, André? Então, a partir do momento que é criado esse espaço, e considerando que estamos ainda no século XVIII, né, as pessoas tinham o hábito e tinham a condição na época de fazer as peças votivas, que são tábuas pintadas com tintas próprias daquela época, chamadas têmperas, e essas imagens nessas peças votivas representavam o mal que a pessoa teve, a doença que seja, ou que lhe afligia naquele momento, e um relato, um breve relato da sua cura em nome do Bom Jesus de Matosinhos. Então essas peças votivas, quem vier a Congonhas e vier à Sala dos Milagres, poderá contemplá-las nesses espaços aqui de madeira e vidro, onde estão expostas as primeiras peças votivas que se tem notícias após a própria igreja. Então são peças raríssimas, feitas do século XVIII e também em parte do século XIX. A partir daí, do final do século XIX e início do século XX em diante, esse costume foi sendo descontinuado, não mais se pintava as peças votivas, e sim os relatos passaram a ser substituídos por manuscritos em papéis. As pessoas passaram a fazer uma pintura de um quadro a óleo ou um manuscrito em papel. Então foram substituindo. E no curso do século XX até os dias atuais, as peças também foram variando. As pessoas passaram a tirar fotos a partir do advento da fotografia, como ela ficou mais acessível às pessoas. A partir do momento que os objetos de cera passaram a representar as partes do corpo que foram curadas pelo Bom Jesus, então você pode ver uma mão de cera, uma perna de cera, um pé de cera, o formato de um crânio de cera, simbolizando a cura que a pessoa teve. E nos dias atuais é muito comum também você ver essas miscelâneas como chumaço de cabelo, fotos, a pessoa tirou um documento, conquistou lá a carteira de motorista de habilitação, ela vem, tira uma foto e coloca e reproduz aqui. Fitas, cruzes de madeira que simbolizam, às vezes, o suplício que a pessoa passou diante de algo que lhe fazia mal e foi curada. Então, realmente, hoje em dia é uma miscelânea de objetos. Muito diferente do início da Sala dos Milagres, que é o século XVIII, que são as peças votivas, e de grande parte do século XIX, onde esse costume durou por cerca de 100 anos as peças votivas. Uhum. São mais de 250 anos, então a gente imagina que sejam muitas peças, né? E elas não estão todas aqui. O que acontece com essas peças, André? A administração do santuário, desde a vinda dos padres redentoristas, a partir de 1923, que este ano celebramos 100 anos da presença deles em Congonhas, essas peças votivas não de menor importância espiritual, mas pelo espaço ser limitado, elas são recolhidas após os festejos dos jubileus e guardadas em um local próprio da própria administração do santuário, num outra casa, num outro espaço. Aquilo que pode ser reaproveitado é reaproveitado, como as peças de cera ou de madeira são recicladas e transformadas em outros objetos. Por exemplo, peças de cera são derretidas e feitas velas para uso da própria igreja. Uhum. Tem algum objeto aqui que chama atenção, que você acha interessante destacar? Tem vários.
peças votivas, a mais antiga é a de 1722. Essa peça votiva demonstra que a devoção e o fervor ao Bom Jesus de Matosinhos na, então, capitania das Minas Gerais já existia muito antes do Feliciano Mendes fazer sua promessa. Cerca de 33 anos antes do próprio Feliciano Mendes fazer o seu pedido, já se tinha a devoção ao Bom Jesus por essas paragens mineiras. O que isso quer dizer? Que a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, vinda de Portugal, ela veio da Bahia para Minas Gerais com aquele fluxo de pessoas que vieram buscar a riqueza, que vieram buscar as pedras preciosas e o ouro. Então, essa é uma peça que está bem destacada nesse cenário de vidro aqui, muito bem conservada, inclusive, e que merece esse olhar atento do visitante. Demonstra que é uma peça de mais de 300 anos, 301 anos que ela está exposta aqui na Sala dos Milagres. Claro que a Sala dos Milagres veio bem depois, mas é uma peça que conserva aqui, que já estava entregue aqui, justamente por alguém que viu essa graça alcançada. Além disso, temos alguns quadros com relatos de acontecimentos, por exemplo, de acidentes, de livramentos de um raio, de um animal em fúria que perseguiu alguém, e por sorte, por invocação do Bom Jesus, essa pessoa se viu livre desse problema, desse mal naquela época. Então, os próprios quadros demonstram isso para nós. Um olhar atento aqui, você vai ver relatos muito contundentes, outros relatos mais leves, mais brandos, mas de um modo geral, a pessoa, a seu modo e a sua maneira, demonstra a sua gratidão ao Bom Jesus de Matosinhos com a oferta de um objeto que simboliza o ex-voto, o cumprimento de uma promessa. Ô André, e qual que é a importância hoje da Sala dos Milagres para a cidade de Congonhas e para a fé como um todo? Bom, primeiramente a gente volta no Feliciano Mendes para entender esse processo. Ele então, ao criar esse centro de devoção através da sua promessa, ele cria um complexo. Então, na época, em 1760, ele cria a Irmandade devotada ao Bom Jesus de Matosinhos. E essa Irmandade cumpriu, através de um estatuto, através de uma regra, o que era o projeto do santuário futuro que ele idealizou, ele, o Feliciano Mendes. Então isso é a metade do século XVIII. O esplendor desse santuário é visto hoje porque no curso dessa obra, que durou cerca de 115 anos, passaram artistas dos mais renomados possíveis para aquela época. Por exemplo, Francisco Vieira Servas, o João Nepomuceno Castro, dois grandes pintores, o mestre Ataíde, outro espetacular pintor colonial, e, claro, o mestre dos mestres, Antônio Francisco Lisboa, que conhecido pela alcunha de Aleijadinho. Esses mestres, cada qual ao seu tempo e a seu modo, foram decorando, foram adornando o santuário e deixando ele nesse esplendor. Então ele é dividido em 3 etapas. A capela, a igreja de um modo geral, com o seu objeto de devoção, que é o Bom Jesus de Matosinhos, ali dentro, colocado no sepulcro, e inclusive que é a imagem que o peregrino vem realmente dobrar os joelhos. O adro monumental, que é uma outra parte do santuário, que é ornamentado pelos 12 profetas em pedra-sabão, e por fim as 6 capelas, que representam 7 cenas da vida de Cristo, da vida e morte de Cristo. Então esse conjunto todo, ele, ao longo do tempo, ele transcende não só a religiosidade, a espiritualidade das pessoas, da fé cristã católica de um modo geral, assim como a parte artística que ficou estampada e muito bem feita entre os séculos XVIII e XIX. Isso posto, fez com que no curso do tempo, Congonhas fosse credenciada a ser reconhecida como o sítio histórico Patrimônio Cultural da Humanidade, título esse conferido em 1985. Diga-se de passagem, é o segundo título em Minas Gerais dado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, Congonhas tem uma importância muito grande pelo lado cultural, porque isso é cultura, isso é arte, isso é o esplendor de uma época, mas também tem todo o lado espiritual muito forte, muito intrínseco à nossa região e ao povo mineiro de um modo geral. E esse lado espiritual, esse lado religioso da fé cristã católica, credencia Congonhas também a ser a capital espiritual da fé de Minas Gerais, porque é assim até hoje, como um centro de convergência espiritual que acontece todos os anos entre os dias 7 a 14 de setembro, dados os festejos do jubileu
devotado ao Bom Jesus de Matozinhos. Então, isso é muito importante, além do simbolismo espiritual e do simbolismo artístico, também ter um lado comercial, porque isso movimenta Congonhas e toda a região. As cidades no entorno também vivem o jubileu. Cada qual tem, naquele momento dos festejos, a oportunidade de percorrer as ladeiras do Bom Jesus, de fazer o seu comércio devidamente credenciado. Obviamente que isso é organizado pelo poder público, não é pelo poder eclesiástico. O poder eclesiástico só organiza a festa religiosa, então há uma separação aí, muito bem clara, mas isso é importante porque mexe com a região. E por fim, gostaria de dizer também que o romeiro, o peregrino, a pessoa que vem a Congonhas nesse período, ele tem que praticar 5 atos devocionais, que é ele próprio que idealizou isso lá no passado, e isso é passado de geração em geração, que são o cumprimento da sua missão em Congonhas. O romeiro vem, primeiro ato dele, subir a ladeira do Bom Jesus, a ladeira que leva ao Sacromonte, a ladeira que leva ao sagrado. E por que o morro sagrado? Por que o Sacromonte? No século XVIII, tinha essa visão de que quanto mais alto era o ponto onde iria se construir uma capela devotada a algum santo da Igreja Católica, mais próximo você estaria de Deus. Então essa é a questão de sempre a gente observar que no alto de um morro tem uma capela, tem uma igreja, tem uma basílica, como é o caso da nossa. O segundo momento que o romeiro cumpre em Congonhas é doar uma esmola, um donativo para alguém carente. O terceiro ato dele é entrar na fila da confissão, fazer a prática da confissão diante de uma autoridade eclesiástica. O quarto ato é dobrar os joelhos diante do sepulcro, observar o Cristo morto ali, jacente, agradecer a ele, renovar os votos e em seguida sair nesta sala, nesse espaço que é o espaço dos milagres. Ou ele deposita um ex-voto aqui, ou ele vai contemplar os ex-votos já existentes nesse espaço. E por fim, o romeiro ele assiste uma missa e pega a bênção final, considerando o vale da sua presença em Congonhas. Lembrando que o peregrino romeiro, ele faz esses 5 atos, não necessariamente nessa ordem que eu falei. Pode ser em qualquer ordem, mas ele os faz para considerar válida a sua vinda a Congonhas. Tá certo. E a cidade, né, esse complexo histórico e cultural, recebe gente de todo lugar, né, de todo o Brasil, do exterior. Quem tiver interesse em visitar, como que faz hoje em dia, o André? Muito bem. A Congonhas oferece, através das redes sociais dos poderes constituídos, principalmente da prefeitura da cidade, esses contatos. Então basta acessar o site oficial da Prefeitura de Congonhas, congonhas.mg.gov.br, e acessar as informações para visitar Congonhas. O templo fica aberto de segunda a segunda, visitação é livre, me parece que de 7 da manhã às 18 horas. Então, nesse intervalo, você consegue acessar o templo, visitar o templo, passar pelas capelas dos profetas e também sair aqui na Sala dos Milagres. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado.